Vamos ver se agora dá certo. Então, gente, ó, vou começar a gravação dessa aqui para poder compartilhar. Aí, na hora que começar a espelhar, vocês me falem, tá? Por favor. Então, nada mais, nada menos, o partograma é um método gráfico, não é para decidir, ele não fala o que deve fazer, mas ele orienta, fica mais fácil a visualização e o acompanhamento para a gente poder identificar se tem algo errado ou se está tudo correndo bem. Então, eles fizeram acompanhamento, principalmente na África, de pacientes sem o trabalho de parto transvaginal, tá? E com isso, eles foram conseguindo ver quanto tempo que durava mais o trabalho de parto, como é que se processava, como é que era a dilatação, a velocidade da dilatação. Então, com isso, eles fizeram esse método gráfico para facilitar o acompanhamento, tá? Então, normalmente, vai ser acompanhado em pacientes de baixo risco, e baixo risco pode ser acompanhado por uma enfermeira obstetriz, tá? Não é só para o médico, ok? Então, vamos lá. Então, uma das normas da construção do partograma é que eu tenho que acompanhar o eixo das abscissas e o eixo da ordenada. Então, se vocês pegaram lá o gráfico, vocês verão um quadriculado. Gente, quem é que está mexendo nos meus slides? Alguém mexeu lá e tirou. Apareceu a mensagem aqui para mim. Assim vocês detonam a aula. Foi a mesma coisa da última aula. Por favor, não mexam na tela. Vamos fazer esse combinado? Então, vamos lá. O eixo das abscissas. Então, quando tem o gráfico, e aí ele vai andando a cada quadriculado no eixo das abscissas, ali na linha horizontal, que está à altura dos meus olhos, eu vou andando em horas. Então, convencionou-se que cada quadradinho daquele era a passagem de 1 hora que a paciente estava em trabalho de parto na fase ativa. Ela não pode ser inserida, o partograma não pode ser aberto antes da fase ativa do trabalho de parto, devido à velocidade que eu tenho na dilatação. Tá? Então, é uma regra básica. Já à medida que eu vou andando na ordenada, né, no gráfico, então, convencionou-se que eu vou marcando, tá vendo? O eixo da ordenada, eu vou marcando a dilatação, tá? Então, eu partindo do ponto 0, subindo a ordenada, eu marco a dilatação. A partir do ponto 0, se eu ando para a minha direita, a cada quadradinho é a hora que eu tenho de trabalho de parto, tá? Então, é isso aí. Na ordenada também, lá de cima, a começar lá de cima, eu tenho a minha apresentação. Então, se nós estamos falando uma apresentação em OEA, occipito, esquerda anterior, então,
occipito, cabeça. Então, por isso que é uma bolinha, tá? E como tá lá em cima, esse em cima quer dizer que está lá dentro da cavidade uterina e ele vai se insinuar em direção à pelve. E ele vai descendo em direção à vulva, por isso que a apresentação é essa bolinha, ela vai descer enquanto a dilatação vai subir. Então, por isso. Então, eu vejo isso aqui, ó. Nesse gráfico aqui, mostra por que a gente só abre na fase ativa. Porque ó, a fase latente, olha, quase eu não tenho dilatação desse colo uterino. Porque ele está tendo uma moldagem plástica. Está empurrando, fazendo as rotações para que ele se posicione na melhor maneira que ele consiga sair. Então, ele vai encontrando os diâmetros. Só quando ele entra na fase ativa é que meu colo começa a ter uma mudança maior de fenômenos plásticos. Então, quando ele está aqui 2, 3 centímetros, ele está fazendo 1 centímetro só por hora, tá? Em média. Muitas vezes até menos do que isso. Principalmente nas nulíparas, que as nulíparas elas levam um trabalho de parto mais longo. Desculpa, que acaba sendo maior, um período mais rápido nas multíparas. Agora, quando esse colo já chega em torno de 5 centímetros, olha como que essa velocidade de dilatação se processa mais rápido. Então, por isso que hoje as orientações de abertura do partograma é na fase de 5 centímetros, tá? Então, aqui. Mas, vocês sabem que, desde que a paciente entre em trabalho de parto, ela tem que estar na fase ativa, tá? Então, você pode abrir. A recomendação é que a internação e, então, com isso, a abertura seja depois, para que a paciente não precise ficar tantas horas dentro do hospital e diminuir risco de infecção, de estafa, tá? Porque nessa fase, como é 1 centímetro só por hora, ela pode ficar andando, se alimentando, tá? Ter uma livre demanda. E aqui, se vocês observarem o gráfico à direita, tá a apresentação, a altura de Deli. Então, olha, ela tá lá em cima e vai descendo essa cabecinha e embaixo é a vulva, é onde eu estou. Então, eu estou aqui de frente e aqui a pelve, por onde está saindo a pelve feminina e está a cabecinha. E eu, como observadora, eu estou aqui, olhando na vulva. Então, aqui, ó, eu marco com um triângulo, porque eu introduzo o dedo e eu dilato. Olha a forma do triângulo, tá? Então, essa dilatação aqui, ó, é que me diz se eu tenho 1 centímetro, se eu tenho 2 centímetros, se eu tenho 3, se eu tenho 4, e assim por diante. Então, esse triângulo representa isso. E aqui de cima, lá de cima, ó, do 10, tá? Eu começo a botar a cabecinha a depender da minha altura da apresentação, de acordo com os planos de Deli que estão aqui, ó, à direita no gráfico. No partograma que eu coloquei para vocês na tutoria, é igual esse aqui, que é o modelo que o Ministério da Saúde havia colocado. Mas aqui só para eu colocar a linha de alerta e a linha de ação para mostrar. Só que hoje o que a gente faz? Os gráficos não vêm com essa linha de alerta e a linha de ação já marcada. Eu é quem desenho de acordo com a minha paciente. Por quê? Se a minha paciente internar com 6, com 3 ou com 7 centímetros, essa posição dessa linha vai ficar diferente. Então, eu só marco a minha linha de alerta depois que eu examino essa paciente, vejo como é que ela está de dilatação e aí eu insiro a primeira linha de alerta, tá?
para só depois, 4 horas depois, eu inserir a minha linha de ação. Porque o trabalho de parto, ele tem que se processar todo aqui, ó, desse lado, à esquerda da minha linha de alerta. Então, se eu for acompanhar no gráfico, então é como se eu tivesse aqui, ó, nesse gráfico, na minha linha de fase ativa de movimento mais rápido de dilatação. Então, a minha linha vai coincidir isso aqui com a minha linha de alerta, tá? Então, tem que ficar do outro lado. Se ela estiver passando essa linha de alerta, quer dizer que tem alguma coisa que está errada. Então, eu já vou vendo. Não é nada para eu agir, mas pode ser que a contração não esteja adequada, pode ser que eu precise fazer com que essa paciente faça uma deambulação maior, pode ser que ela esteja cansada, sem alimentação, e aí eu posso dar algum alimento para ela, oferecer, por exemplo, uma glicose, porque é um gasto de energia. Contração exige energia. Então, por isso a alimentação, por isso a oferta de glicose, para que ela mantenha um padrão de contração, tá? Então, ela vai se manter todo sempre aqui à esquerda, tá? Prof, posso perguntar uma coisa? Nesse partograma que a senhora colocou aí, foi iniciado em 3 centímetros, né? Não, Se eu não. puder voltar lá. Não, eu só estou Ah, tá. mostrando o gráfico. Mas Depois então, nós vamos avaliar os partogramas. mas nas regras de hoje, na primeira hora, a gente já pode marcar no 5 lá. Se a paciente estiver em 5. Agora, se você abriu e a paciente estava em 3 centímetros e estava, por exemplo, com a bolsa rota, então você já começa do 3, tá? Então, vai depender da paciente, do quadro clínico dessa paciente. Por isso que o partograma começa lá, com o nome da paciente, a idade, tá? Os dados clínicos dela. Então, se eu estou lá, se é uma primípara idosa, tá? Que já me aumenta fator de risco. Se ela é multípara ou se ela é nulípara, então eu vou saber quanto tempo de trabalho de parto vai demorar mais. Então, sempre começa o cabeçalho pela identificação e os dados mais importantes para essa paciente. Aqui eu só estou, por enquanto, falando das regras do partograma, para a gente poder ir trabalhando com a interpretação, tá? Para vocês entenderem cada fase, o que é cada quadriculado desse, para facilitar a interpretação. Ô, Lu, posso Obrigada. tirar mais uma dúvida depois? Pode falar. Eu fiquei com um pouco de dúvida na hora de fazer as linhas, né? Tanto a linha de ação como a linha de emergência, de alerta, né? De alerta primeiro e depois de ação. A senhora escreveu até ali que fazia linha de alerta em paralelo 4 horas após a linha de ação. E eu não entendi aqui, porque no partograma tá, por exemplo, se for seguir as regras, tá depois de 3 horas a linha de alerta e depois a de ação. Qual que é o critério? Eu posso fazer em qual... parecer meio esdrúxulo falar, mas posso fazer em qualquer lugar essa linha de alerta? Porque aqui, por exemplo, tá na 3ª hora, né? Quais são os critérios para fazer essa linha de alerta, primeiramente? Logo na hora seguinte. Eu vou falar lá. Tá bom, obrigado. Então, ó, por que 4 horas depois aqui? Tá? Porque é uma fase de desaceleração. Então, se eu for acompanhar aqui que, teoricamente, a fase de dilatação máxima, né, que é aquela que eu tenho maior dilatação, duraria 2 horas, então, no máximo, em 4 horas, deveria ocorrer o delivramento. Então, se passou-se 4 horas, não aconteceu, tem algo que está impedindo a saída desse feto, por esse quadro aqui. Aqui nesse quadro tem 4 horas, sim, ó. Tem um quadro inteiro, segundo, terceiro, tem metade em uma linha e metade no outro. São 4 horas, tá? Da interpretação do gráfico, tá? Aqui eu já falei.
Passou. Professora, Outra. são 4 horas entre a linha de alerta e a de ação? Isso. Ah, tá. Prof, a senhora está em qual slide? Desculpa. Acabei de passar para toque vaginal agora. Eu fui e voltei de acordo com as dúvidas, eu estava indo e voltando. É que tá no slide 3 para mim. Aí eu tenho Yuzu, medo de passar aqui e aí alterar no seu não, computador. se você passar, vai alterar no meu computador. Tá, então eu vou sair. Tá no de toque vaginal aquilo, normal. Tá, Então, meu tá é o 3, 7. tá no 3. Tá bom. Ó, às vezes é a internet que fica lenta, aí demora. Tá? Mas gravando, vocês depois conseguirão ver, né? Então, aqui, ó, os toques vaginais, então, são realizados a cada 2 horas. Hoje, até com as medidas de parto, pode até demorar um pouco mais, tá? Para evitar os toques, principalmente nas primeiras horas, tá? Porque se a gente sabe que nas primeiras horas é 1 centímetro só, você não precisa ficar causando esse desconforto para essa paciente, ok? E aí eu sempre tenho que anotar, cada toque que eu fizer, eu tenho que anotar como é que foi essa dilatação, de quantos centímetros. Então, eu vejo, percebo nos meus dedos, é assim que a gente vê, e aí eu vou lá na minha ordenada e coloco o triângulo. A altura da apresentação, então eu coloco o círculo que estiver descendo, de acordo com os planos de Deli. A variedade da apresentação, então, dentro desse círculo, eu coloco o que eu estou palpando aqui. Se eu estou palpando a minha fontanela posterior, então é só um triangulinho pequenininho, quer dizer que a criança está fletida. Agora, se eu não estou palpando a minha fontanela posterior, eu estou palpando aquele losango, tá? Que é a fontanela anterior, essa criança está defletida. Então, por isso, a depender do que eu estou palpando, é o que eu vou colocar ali, tá? E se está lá para a esquerda, se está para a direita, se está anterior, se está posterior, essa é a variedade de posição. Além disso, eu vou ver se essa bolsa das águas está íntegra. Então, tá fechadinho, não tá saindo nenhum líquido. Então, se ela tiver íntegra, na minha internação, que aí eu tenho colo dilatado, eu posso fazer a amnioscopia, porque aí eu já vejo se esse líquido tá claro, se ele tem grumos. Então, os grumos, o que é? A pele do bebê, ele inicialmente não tem pelo. Então, ele tem o vernix caseoso, que é como se eu pegasse assim, um pote de creme e jogasse sobre a pele do bebê. Não é isso que a gente faz para proteger a nossa pele? Passa creme? Então, é uma proteção que o organismo tem para a pele do bebê, porque é muito fininha. E, além, serve para manter o calor o bebê aquecido. É uma outra forma de proteção, enquanto não tem os pelos. Na medida em que ele começa a ter pelos, ou seja, na medida que ele começa a ficar maduro, ele não vai mais precisando desse vernix caseoso. Então, ele começa a ser liberado no líquido amniótico. E aí a gente olha pela amnioscopia, que é um método direto. Eu coloco e olho direto, que é como se fosse um bastão que eu vejo por luz indireta e vejo direto o que está lá naquele líquido. Então, eu vejo uns pedacinhos brancos soltos no líquido amniótico. Então, eu já infiro, quanto maior quantidade desses grumos soltos nesse líquido, maior é a maturidade desse bebê. Então, já está na hora mesmo. Agora, se eu coloco isso, o colo está dilatado, e está um líquido branco de água, de rocha mesmo, não tem grumo nenhum, esse feto provavelmente ele está prematuro, tá? Agora, em compensação, eu posso ainda ver se esse líquido está esverdeado,
Então, me diz que em algum momento esse bebê sofreu uma isquemia, então teve uma diminuição da passagem de sangue para ele, e com isso ele sofreu uma hipóxia. No que sofreu essa hipóxia, ele pode liberou os esfíncteres e com isso liberou o mecônio para o líquido amniótico. Então, é um sinal que em algum momento ele sofreu. Por isso, o sofrimento fetal crônico, tá? Como eu também posso ver se tem sangue lá dentro da cavidade, tá? Ou amarronzado, achocolatado, que aí eu infiro que esse bebê também já está morto, já há alguns dias. Então, a importância da coloração desse líquido é muito importante, tá? Da gente sempre anotar. Vai ficar... Hã? Alô? Quem está perguntando? Tá. Outra coisa que eu anoto é o padrão das contrações e como é que aquelas contrações estão evoluindo. Então, eu sei que o padrão das contrações normais é ir aumentando, tanto em quantidade de contrações em 10 minutos e a intensidade. Essa intensidade eu não tenho transdutor direto lá dentro, né? Mas eu infiro pelo tempo de duração dessa contração similar à minha intensidade. Então, convencionou-se que quantos maiores de segundos que eu tiver de contração, tanto maior é essa intensidade, tá? E outros dados que eu tenho que anotar, que o partograma, afinal de contas, não é só aquela parte dos quadriculados, é toda a folha. Então, se eu coloquei, por exemplo, essa infusão de líquidos que está falando ali, se eu dei glicose para ela, se eu, por exemplo, administrei um Buscopan, ou mocitocina, ou um antiemético, se ela está vomitando, o que quer que seja que eu administre para essa paciente, eu tenho que anotar um antihipertensivo, tá? Se por acaso foi feita analgesia, então tudo o que eu fizer, eu tenho que anotar e eu tenho que colocar o horário e que isso foi feito. E sempre a pessoa que fez tem que assinar lá, tá? Porque eu tenho que ter a identificação de quem foi que fez. Então, aqui, ó, é um gráfico para mostrar aqui, tanto essa linha vermelha aqui, essa fase de aceleração, tá? Da contração e com a dilatação, e do descenso cefálico, que é a descida da cabecinha. Então, eles vão se encontrar em alguma fase da curva, desse gráfico, mas são comportamentos completamente diferentes, tá? Então, aqui, o que eu falei antes, que é a evolução do triângulo, sempre à esquerda da minha linha de alerta. E a cabecinha, tá lá, ó, a apresentação, ela vai descendo em direção à vulva. Ok? Isso aqui é um resumo de tudo do que eu tenho. Esse slide 10 é tudo o que eu tenho que anotar no partograma, tá? Então, eu não posso esquecer nada disso aqui, tá? Foi tudo que eu já falei lá atrás. Então, aqui, olhando o partograma. Então, aqui eu tenho um partograma que eu já tenho a linha de alerta e a linha de ação marcada. Não é bom já ter essa linha de alerta marcada, porque a depender da paciente, né? Se a paciente, eu internei, por exemplo, ela estava com 7 centímetros. Dá uma olhada aí. Olha onde que está essa minha linha de alerta. Então, dá erro, tá? Por isso que hoje a gente só traça a linha de alerta 1 hora depois de ter internado essa paciente com essa dilatação de 5 centímetros, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Data dia de início com hora real. Então, aqui esse 19 quer dizer que ela foi internada às 19 horas. Então, aqui como 19 horas seria a minha primeira hora,
tá? E nessa toda linha aqui eu colocaria a frequência cardíaca do bebê, e aí eu utilizo esse gráfico para me mostrar quantas contrações nessa linha única. Não posso estender para o lado, não, tá? Se eu estender para o lado, são as horas subsequentes. Então, nessa primeira hora aqui, eu marco aqui uma bolinha, por exemplo, o bebê estava com 140 batimentos por minuto, eu faço uma bolinha aqui. As contrações, então ela tinha, por exemplo, 2 contrações em 10 minutos. Então, eu vou utilizar 2 quadradinhos, um em cima do outro. Então, se eu tinha uma contração com mais de 40 segundos, então eu preencho uma das contrações todinha de pretinho, e a outra contração durou, por exemplo, 30 segundos. Então, a primeira vai estar pretinha e a de cima ela vai estar cortada com só metade marcado. Entenderam? Sim. Sim. Daí você Tá. tem que anotá-lo qual foi a primeira e qual foi a segunda? Não, Ou. não. Tanto faz. Só é importante saber que tinha esse padrão de contração, para eu poder avaliar se essas contrações estão aumentando. Professora, Pode falar. fala, Ju, Pode pode ir, falar. Gabi. É assim, eu fiquei com dúvida nisso da linha de alerta. Como que eu sei falar que é uma linha de alerta ou que é a linha de ação? Porque a gente não começa a abrir o partograma, não é só com 5 centímetros de dilatação? Então, se eu abro com 5 centímetros, quer dizer que ela está na fase ativa do parto. Então, não teria que ter só a linha de ação? Para Não. que vai me servir essa linha de alerta? A minha linha de alerta para eu saber, mesmo que seja 5 centímetros, esse parto tem que ocorrer à esquerda da linha de alerta. Porque mesmo você internando com 5 centímetros, esse parto pode ter algum problema e isso não está evoluindo. Então, eu esperei 4 horas e esse parto não evoluiu. Uhum. E aí, então, é a ação. Então, aí eu preciso fazer alguma coisa. O que vai ser? Entendi. Tá? É só para eu ter o controle, então. Isso, alerta é para me alertar assim, ó. Eu vim depois de 2 horas que eu internei ela com 5 centímetros. Então, se eu internei ela com 5 centímetros, você sabe que ela vai dilatar mais do que 1,2, né? Quando ela já está com 5 centímetros. Então, daí a 2 horas, quanto de dilatação você espera que ela esteja? 2,4 a mais? Hã? 2,4 a mais? Quanto de dilatação? Fala em números. Você internou 7, mais do que 7. mais que 7, 7,5. Mais do que assim. 7. E aí você examina depois de 2 horas, ela só está com 6 centímetros de dilatação. Entendi. Então me alerta, ó. Exatamente. Não dilatou direito. O que será que está acontecendo aqui? Então eu já fico alerta, dou mais atenção, vou olhar mais os detalhes. Se eu preciso, vou lá, faço uma amnioscopia novamente. Será que está com algum sofrimento? As contrações estão adequadas? Entendeu? Entendi. Bota essa paciente em pé. Então, eu já fico alerta para não ter que esperar, não. Aí, quando aconteceu tudo de errado, é que eu vou tomar alguma ação. Não, eu já vou ficando alerta. Tá? É que eu vou precisar de mais atenção para essa paciente. E já ir me perguntando, o que será que pode estar errado? Será que é uma bacia que não está muito legal? Será que é a variedade de posição? Será que eu não tenho, por exemplo, um mioma que está aí no meio, que está atrapalhando isso? Com que o bebê se posicione adequadamente? Tá? Então, eu vou me fazendo perguntas, tá? Lô, eu ouvi dizer que antigamente os obstetras, eles, ao ver na hominoscopia mecônio, já indicava, né, justificativa de cesárea.
Só que você tem que levar outras coisas em consideração, né? Não só o mecônio. Isso. Então, antigamente, nós não tínhamos, por exemplo, na época, o Doppler. O Doppler começou, gente, quando eu era estudante. Tá? Então, eu ainda não tinha formata, começou-se, então descobriu-se muitas coisas depois disso, à medida que nós fomos incorporando mais equipamentos que nos pudessem dar uma qualidade de vitalidade e acompanhar melhor. Eu ainda sou daquela época que colhia o líquido amniótico via punção para ficar lá fazendo as diluições para ver se o bebê estava maduro, que hoje nem se faz mais isso, tá? Então, olha quanto que se evoluiu. E olha que numa dessas punções a gente podia pegar a placenta, ocasionar algum acidente de sangramento, né? Mas era o que nós tínhamos à época, tá? Para ver a relação lecitina, esfingomielina. Fazer aquele monte de tubinho. Então, são coisas que vai evoluindo. Então, hoje o que a gente sabe bem é que a presença do mecônio me diz que esse bebê sofreu hipóxia em algum momento. E uma hipóxia que fez com que ele tivesse relaxamento dos esfíncteres. E relaxamento do esfíncter anal é liberação do mecônio, certo? No líquido amniótico. Então, eu posso ter um bebê que tem um sofrimento fetal crônico, mas eu posso ainda, se ele estiver ainda com a vitalidade fetal boa, e eu não tenho vaga, por exemplo, de UTI neonatal, eu posso continuar controlando esse bebê. Por exemplo, se ele estiver com menos de 34 semanas, eu utilizo o corticoide, a betametasona, para poder com que esse pulmão amadureça mais rápido e aí ele nascer melhor. Então, me dá um tempo para eu poder interferir sobre essa gestação, se eu decidir que eu vou interromper essa gestação, mas de uma maneira num ambiente mais controlado, com um ambiente de UTI neonatal, com um pulmão em melhores condições para responder melhor, né, com menos intercorrência de problemas de respiração, que é o que o bebê normalmente é o que mais acontece. Tá? Então, eu tenho uma equipe preparada, com neonatologista, com um berço aquecido, se eu precisar entubar essa criança. Então, eu tenho as medidas todas das minhas cânulas, os tamanhos que eu preciso ter. Então, dá tempo de eu arrumar isso, do que, de repente, interromper e sem ter tudo isso preparado. Tá? Então, essa é a diferença de urgência para emergência. Urgência me dá tempo de eu preparar o meu ambiente. Emergência já não dá, tá? Porque a emergência, alguém está morrendo e eu tenho que fazer a ação imediata. Então, aqui, essa representação aqui desse slide é a apresentação de DELI. Então, é isso que eu quero que vocês vejam lá na peça e palpem. Não é só ver. Palpar o que é isso, a espinha, e aí como que vocês deslizam esse dedo para sentir essa dificuldade, tá? De ver essa apresentação, tanto para cima dessa espinha, que aí é uma apresentação alta, tá? E então eu tenho que me perguntar, por que esse bebê não está descendo? Será que é o cordão que está segurando lá, o bebê lá em cima? Por exemplo, um cordão curto? Ou será que está tão enrolado no pescoço, no corpo, que está segurando o bebê lá em cima? Tá? Então, eu vejo, eu vou inferindo, vou fazendo perguntas para saber o porquê que não está acontecendo como deveria ser. Então, aqui, já vamos começar a interpretar aqui esse gráfico. Olhando aí com tudo que eu falei, quem consegue me dizer aqui, nessa primeira hora, o que está acontecendo? Na hora que eu internei essa paciente.
Ela estava com 3 centímetros de dilatação. Isso? Foi internada com 3 centímetros. Isso. O batimento do feto estava... Não, lá em cima ainda, lá em cima. Ó. Tá. Olha a apresentação dela, do bebê. Nhoiá. Isso. Ela nem virou ainda. Estava Não. bem oblíqua, depois é que ela ficou anterior, né? Na hora seguinte. Teve Mas, 6 ó, contrações. ela tá alta, tá médio ou tá baixo? A apresentação. Alta. Tá alta, muito alta. É -3 ainda. Tá? Então, ela nem Professora, encaixou. Então, eu nem deveria ter internado essa paciente nessa fase. Tá? Então, eu acabei internando precocemente, porque você viu, ela nem se posicionou em OEA ainda. Tá? Então, eu poderia ter deixado essa paciente para caminhar, comer, dar uma passeada no shopping, né? E depois, daí a 2 horas, volta para a gente poder reexaminar. Entenderam? Tá? Então, professora, a setinha como é que fala, da dilatação, ela não indica a linha de cima, a ponta dela? Não seria, por exemplo, não, 4? é no quadrado. É no quadrado. Ah, tá. No quadrado. Então, ó, nessa primeira hora estava muito alto ainda, nem tinha encaixado. E aí estava com 3 centímetros. Como é que está o BCF? Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Tá bom. Um BCF. E contração? 5 contrações de 40 segundos em 10 minutos. E aí? O período, eu acho que tá... Do tempo da contração não tá ainda em fase de ação, não é? Então, é para a gente ter esse padrão de contração nesse momento? Não, podia ser 2. Sim. Isso. Tá forte, né? Mas é normal, Também né? De 2 a 5. Não nessa fase. Lembra? Ó, vou voltar o slide lá. No gráfico, ó. Ele está aqui, ó, 3 centímetros. É a fase de aceleração. Eu ainda não tenho força de contração suficiente. É na parte seguinte, quando ele chega a 5 centímetros, que eu tenho contração mais elevada. Maior quantidade de contração é ao final, nessa fase final que eu tenho. Maior quantidade de contração e com duração maior. Então, ali eu estou tendo uma taquissistolia. Então, E qual que seria a causa dela? Calma. Bem mal. Era a minha pergunta. Tá. Eu ia fazer essa pergunta. Então, eu tenho muita contração. Eu tenho muita contração num período curto ali. E aí, se eu tenho muita contração, eu tenho diminuição também de fluxo para esse bebê. Então, eu tenho que me perguntar o que pode estar causando taquissistolia. Então, por exemplo, essas medidas que o pessoal tinha de internou, já botava ocitocina. Isso era comum na minha época. Todo mundo que internava tinha que deixar em dieta zero, glicose com ocitocina. Entenderam? E aí, se eu não faço a diluição adequada do ocitócito no soro glicosado, eu posso ter isso aqui. Muitas contrações em 10 minutos e elas durando muito. Isso aqui pode levar a um descolamento de placenta, por exemplo. Um sofrimento fetal agudo. Tá? Professora, uma coisa que eu não entendi, assim, em um caso. A paciente já tinha 40 semanas de gestação e ela não tinha rompido a bolsa ainda. E o médico já tinha tentado induzir 2 vezes. Qual que é o protocolo para isso, assim? Se tem o tempo? Porque a minha vamos discutir isso ou no final, para a gente não perder o raciocínio aqui. Você está trazendo um outro caso para a gente não perder o raciocínio aqui.
Tá. tá? Guarda essa pergunta depois, tá? Prometo que eu respondo, mas vamos aqui. Então, aqui, já nessa primeira hora, eu já vejo. Então, se ela estava com citose, eu tenho que tirar. Eu tenho que botar ela em decúbito lateral esquerdo, por exemplo, que melhora o fluxo placentário, porque aí eu faço a destrotação, né? Tiro o útero de cima da cava, tá? E olha aqui, ó. As contrações como que diminuem já na hora seguinte. Tá? Então, aqui eu coloquei para mostrar para vocês como é que a gente já avalia essa paciente. E aí sim, ó, ela teve contração, ela estava com muita contração, inferiu sobre o colo dela. Só que aí, ó, aí sim que o bebê se encaixou. Agora sim ele está em OEA, occipito esquerdo anterior, tá? Então, o bebê, ó, continuou tendo dilatação suficiente. Na terceira hora, ó, a bolsa rompeu. E aí eu observo esse líquido, o líquido estava claro. BCF ainda tá bom? Sim. E Sim. Então, ó, teve dilatação completa e o bebê vai saindo, vai chegando até a vulva. E ainda não ocorreu o delivramento. Mas olha o que aconteceu no colo. Ele acaba dilatando bem mais rápido devido a essa quantidade aqui de contrações. Mas a cabeça também não vai acontecendo, o delivramento não ocorre tão rápido assim, tá? Então, cuidado com as taxistolias que podem levar até a ruptura uterina, tá? Então, o útero pode se romper. Então, olha esse aqui. Bom, agora dá para voltar na pergunta aí. Quem era que estava fazendo a pergunta? Era a Camila? Era eu. Qual era a sua pergunta mesmo? Traz de novo. 40 semanas, então 40 feto maduro. semanas. Isso. E ela não tinha rompido a bolsa ainda. E aí ela já estava internada, fazendo indução. Só que a minha dúvida foi... Ela estava com quantos centímetros de dilatação? Eu não lembro disso. Tipo, Então, eu não lembro. Mas a minha dúvida isso é importante. Porque eu tenho que... eu postei lá na sala virtual para vocês quais são as boas práticas, tá? Então, da gente internar com 5 centímetros, feto maduro, já o bebê, a paciente em fase ativa do trabalho de parto. Então, eu tenho que saber com quantos centímetros de dilatação a paciente está. E eu só vou romper essa bolsa, romper lá, pegar o amniótomo, que é nada mais do que como fosse uma pinça, e aqui na ponta ela tem um ganchinho, tá? E aí eu introduzo meus dedos, vou lá na cabeça fetal, eu empurro a cabecinha para formar a bolsa ali, né? Para não machucar o bebê, e vou lá e puxo para romper essa bolsa. Eu só vou romper se tiver necessidade. Então, se eu estou acompanhando e passou dessa minha linha de alerta, não chegou na minha linha de ação, por exemplo. Mas eu estou vendo que esse bebê não está descendo. Ele tem contração, o útero está com contração boa, mas esse bebê não está descendo. Então, eu posso ajudar a descer, entendeu? Mas se tiver tudo evoluindo bem, a dilatação está acontecendo à esquerda da minha linha de alerta, eu deixo essa bolsa romper sozinha. Entendi. Não, eu só fiquei na dúvida, porque na minha tutoria entrou no conflito de que podia deixar a gestação durar até 42 semanas, não Sim. só 40. Sim, é isso mesmo. Tá. 42, o critério de pós-datismo é após 42 semanas.
Sim. A gestação pode durar até 42 semanas, tá? Entendi. Desde que a vitalidade fetal esteja boa. Porque tem bebês com 28 semanas que a vitalidade fetal tá ruim, esse bebê tá morrendo, tá já com diástole reversa, e com 28 semanas eu não tenho maturidade. E mesmo assim eu tenho que interromper essa gestação, entendeu? Então, eu sempre vou acompanhando com a vitalidade fetal. Vitalidade fetal estando boa, eu vou deixando essa gravidez prosseguir, tá? É lógico, completou 41 semanas, não nasceu ainda, então eu vou avaliando esse colo dela, até para poder, eu posso até estimular para amadurecer esse colo. Então, por isso que hoje a gente tem o protocolo do misoprostol, tá? Mas para usar o misoprostol, obrigatoriamente, vitalidade fetal normal, tá? Eu não faço amadurecimento do colo sem vitalidade fetal boa. Tá? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Agora, voltando a esse outro aqui, o que que vocês me dizem aqui, ó? Vamos lá, na primeira hora. Ela Começou a internou também. partir cedo demais, né? Hã? Pode falar, cara. Porque ela estava com 3 centímetros de dilatação, Isso. E aí? muito cedo. Foi cedo. E aí, lá da apresentação? A apresentação ainda não está em OEA. Mas Então, por essa apresentação, você me diz que tipo de apresentação? Oblíqua, não é? É oblíquo que fala quando tá de É lado? posterior. Nossa, É uma aqui posterior. a É costinha anterior pra ou baixo. posterior? Ela é posterior. E está lá para baixo. Então, ele vai ter que fazer a rotação para OEA, tá? Então, essas outras variedades de posição, eu sei que eles têm capacidade para rodar, mas demora mais. Ô, Lu, a posterior seria com as costinhas para... Aqui, ó, lá para o sacro, Ah, tá. Beleza. tá? Lá para trás, tá? Então, ó, ele fica mais alto, porque a cabecinha também em contato com o colo ajuda na dilatação, tá? E é isso que está me mostrando. O bebê ainda está muito alto e tá lá para trás, tá? Aí aqui na terceira hora ele já está para a esquerda, mas ele não está anterior. Ele ainda não se posicionou adequadamente. E olha lá, a dilatação. Passaram-se 2 horas, só evoluiu 1 centímetro. Era isso que eu ia esperar? Quanto que era Eu internei com 3, 2 horas depois, quanto que era para eu estar no mínimo? 5 e Sim. pouco. 5 centímetros. Então, pelo menos eu deveria estar com 5 centímetros, tá? Então, aqui não dilatou. Então, olha, o bebê não desceu, colo não dilatou, por isso a linha de alerta. Tem alguma coisa errada. Entenderam? Eu vou ficando atenta com isso. Então, eu tenho que me certificar, mais uma vez, a vitalidade fetal. Eu tenho que ver as contrações dessa paciente se estão efetivas, tá? Se eu não tenho nada obstruindo este canal, entenderam? Porque o tamanho do cordão eu não consigo ver. Eu só vou ver depois que nascer. Mas é uma das coisas que eu começo a me perguntar. Outra coisa que pode estar segurando esse bebê lá em cima, além de um cordão curto, ou mesmo que ele tenha um tamanho adequado, se esse cordão não está enrolado, e aí ele se torna curto.
Qual outra coisa que pode estar segurando esse bebê lá e esse bebê e a cabecinha não está descendo? Circular de cordão? Então, acabei de falar de circular. O que outras coisas, além da circular do cordão? Desproporção entre o tamanho do feto e a bacia da mãe? Isso. Então, eu posso ter uma desproporção céfalo-pélvica. O bebê pode até ter um tamanho adequado, mas a bacia não é adequada para passar esse bebê. Ou o feto é muito grande, mesmo com uma bacia boa, mas também nós temos um limite. Por exemplo, um bebê de 5, 6 quilos. Haja bacia, né? Diâmetro anterior para poder passar esse feto macrossômico. Entenderam? Prof, mas se Oi. a gente tivesse aberto esse partograma só com 5 centímetros, que é o recomendado, né? A gente ia conseguir constatar essas alterações? Constato, porque, ó, mesmo se você tivesse internado ela aqui, ó, na terceira hora. Então, na terceira hora, você vai e passa a linha, tá? Mesmo assim, a velocidade dessa dilatação não foi adequada e a cabecinha também não desceu. Então, é outra coisa. Esse partograma foi aberto antes, então, com isso, eu acabo agindo muito precocemente. Tá? Então, por isso a importância de internar essa paciente na fase certa, para eu poder atuar no momento adequado. Senão, eu vou ter muito mais cesáreas do que devia. Ah, Tá? entendi. Obrigada. E aqui, o que vocês podem me dizer? Internou precocemente, que nem na outra, a dilatação estava bem baixa, nem 3 estava. E você vê que pelo posicionamento da cabeça nem teve, acho que é descida quando vai e passa pelo estreito superior. Uhum. E estava com as contrações, não estava com as contrações características de trabalho de parto, que a duração estava menor que 40. E o batimento estava ok. Apesar de ter 40. Então, ó, tá vendo? Aqui internou na fase latente ainda, tá? Então, eu poderia deixar entrar na fase ativa de trabalho de parto, até para eu não ter que interferir antes, certo? Vocês viram aqui, ó, na hora que eu coloco uma peridural, que é a analgesia, eu também acabo interferindo, porque eu perco aquela força de puxo. Então, por isso que a contração deu uma diminuída, mas logo em seguida ela retoma. Mas a bolsa se rompeu aqui. Então, com isso, a cabecinha encaixa mais no colo, tá? E aí trabalha mais esse colo para ter a dilatação. Então, ocorreu a dilatação, mas o feto desceu? Não desceu. Não desceu. Olha lá, olha onde ele está. 0 de DELI. Tá? Então, tem alguma coisa que está segurando esse bebê lá dentro. Por quê? Eu tenho contração efetiva, a bolsa está rota, mas o feto não desceu. E agora eu comecei, ó o BCF, que começou a cair. Tá? Então, aqui é a força de contração. Ai, gente, obrigada. Então, aqui não é a contração, então não adianta eu dar mais o citócito para ela. Então, aqui é um típico de um DCP, desproporção céfalo-pélvica. Tem alguma coisa que está segurando esse bebê lá dentro. A fase Certo? ativa é a partir da terceira hora, ali, com 3 contrações de 40. Fase ativa, sim. Então, fase ativa é considerada 3 contrações. Só que hoje a orientação é para a gente internar na paciente com 5 centímetros, que é naquela fase ativa de aceleração. Lembra lá o quadro? Que faz assim a curva? Você pode internar na fase ativa, sem problema.
Mas o ideal hoje é internar na fase ativa de aceleração. Pacientes de baixo risco. Lembrem que nós estamos falando paciente de baixo risco, tá? Aqui, gente, como é que vocês interpretariam isso aqui? Professora, como é que tá a apresentação lá em cima, que internou precocemente, que tá lá só com 3 centímetros, e Isso. a apresentação tá como? Que parece que é só uma bola com um risco. Um losango. Pregma ainda. Ah, Ó, então, ele em vez de fazer isso aqui, ó, a flexão, que é o queixinho do bebê, né? Aqui no externo dele, não é? Ele não tá assim. Onde, quando ele faz essa flexão, é a fontanela posterior que tem que aparecer. Se tá aparecendo essa aqui anterior, ó, ele está defletido. Então, eu já vejo que é uma variedade, outra variedade de posição que não a ideal. Tá? Então, com isso, eu vou ter um diâmetro maior da cabeça para passar pelo maior diâmetro materno. Tá? Se a paciente tiver uma boa bacia, vai passar, mas vai levar um pouco mais de horas, tá? Mas também eu vou acompanhando. Não desceu, então eu sei que o diâmetro está incompatível, que aí seria o DCP. Então, a importância da gente ver a variedade de posição. Tá aí, ó. Quando eu internei, além dela o bebê tá muito alto, não tinha dilatação suficiente da fase ativa acelerada, o BCF estava bom, mas eu tinha contração suficiente também? não estava nem Então. conseguindo ter mais de uma por 40. Então, isso aí não é a fase ativa, tá? Então, eu posso até ter 3 centímetros, mas se eu não tenho pelo menos 2 contrações e contrações efetivas, eu preciso ter mais. Então, deixa ela andar um pouco mais para a gente poder reavaliar se tem progressão ou não, tá? Então, tá muito lá em cima, porque senão eu acabo interrompendo antes. Tudo bem que essa daqui eu vou acabar, né, interrompendo, olha. Até apareceu mecônio e continuou não dilatando. Mesmo evoluindo nas contrações, o colo não dilatou o suficiente, olha. Já ultrapassou a linha de ação e não dilatou. Também não desceu e essa cabeça não rodou. Olha lá. Ele até fez a flexão, mas está lá em posterior. Entenderam? E aqui não dá para eu locar um fórceps, porque uma das indicações de eu locar um fórceps é ter dilatação completa. Então, eu tenho que ter 10 dilatação total. Eu passo o dedo e não encontro mais nada de colo. Tá? Então, aqui, nem locar fórceps eu posso, porque eu não tenho, uma das coisas que eu não tenho dilatação completa, e esse bebê aqui, ó, tá muito alto. Eu só posso locar fórceps quando tiver apresentação baixa, tá? Quando ele estiver abaixo das espinhas isquiáticas. Certo? Professora, o CL que tá no líquido amniótico significa o quê? Tipo, pelo visto é padrão de normalidade. Ah, claro. Claro. Obrigado. É um líquido claro. Você viu, então, que ele vinha bem, mas o bebê começou a fazer hipóxia. Então, apareceu mecônio. Tá? Obrigado. Nada. Então, ó, isso aqui é um exemplo de fase ativa prolongada. Tá? Mas se eu tivesse, às vezes, internado a paciente mais tarde, eu não teria feito esse diagnóstico de fase ativa prolongada. Por isso, com esses estudos, a gente só tem internado elas
a partir de 5 centímetros, tá? Então, olha, é fácil de avaliar, ó. Tem só 3 centímetros, o feto tá com a apresentação muito alta, tá? O BCF tá bom, mas eu só tenho 2 contrações. Na hora seguinte, essa contração, em vez de aumentar, até diminuiu. Certo? Então, por isso que não dilatou o suficiente em 2 horas. Então, eu espero mais 1 hora. Continuou não tendo contração suficiente, olha, aí já ultrapassou até a linha de alerta. Então, eu posso utilizar, por exemplo, o ocitocito. Aí a Camila que me perguntou sobre romper a bolsa, né? Então, aí eu posso até romper a bolsa para ver se a cabecinha encosta realmente no colo, começa a fazer uma pressão sobre o colo para esse colo dilatar mais. Então, aí é um momento em que eu posso fazer isso. Ou posso simplesmente botar essa paciente para andar mais, porque andando eu estimulo também mais a ação da gravidade, tá? Facilita também essa dilatação. Então, eu posso utilizar tudo isso. Entendeu? As contrações após romper a bolsa, elas são bem mais dolorosas, né? Dolorosas? Não, elas são mais intensas. A dor é uma coisa particular, tá? Tem pessoas que sentem mais dor do que outras. Então, eu não posso nunca comparar. Ah, a minha dor é maior do que a sua, ou a sua é maior do que a minha, tá? Então, o que eu posso dizer? As contrações ficam mais frequentes e mais intensas. Mas dizer que aquela paciente sente mais do que outra, ela pode sentir, é uma percepção dela. E essa percepção eu não posso comparar com os outros, tá? Porque é da parte emocional. Lembra da oficina de vocês de dor? Uhum. Vocês deviam ter visto isso, pelo menos dar uma relembrada disso, tá? Então, tem pessoas que são mais, que a gente chama mais sensíveis à dor mesmo, tá? Mas a intensidade, então eu falar que a intensidade fica maior quando, após romper a bolsa, sim, ela fica mais intensa, tá? Por isso, aí uma das ações é a amniotomia. Então, eu sempre vou dizer que se eu tiver uma velocidade menor do que 1 centímetro por hora, é uma fase prolongada. Mas para eu dizer que é fase ativa prolongada, eu tenho que ter internado ela na fase ativa realmente, tá acompanhando, tá? Senão eu acabo fazendo diagnóstico muito precoce e aí agindo muito precocemente, tá? E aí é isso que a gente quer, tá? Então, ó, olha essa cabecinha aqui primeiro. Tá vendo como ela tá em OEA? Ela tá assim, ó. Olha o narizinho e a boquinha. Tá? A gente vê essa rotação direitinho, sem botar a mão. Tá? Então, ele vai e volta direitinho, só observar. Esse delivramento aqui sem interrompido a bolsa, nunca vi, tá? Sair tão inteirinho assim. E é isso, gente. É isso que a gente quer, ó, o bebê. Quando ele nasce e tá maduro, ele normalmente nasce assim, ó, limpinho. Nem mais tá coberto com verme escasioso ou tem pouquinho, tá? Quanto mais evoluído na idade gestacional, passado de 42 semanas, essa pele aqui ó, vai ficar pergaminhada, ele fica parecendo um bebê velhinho. Fica aquela pelinha toda enrugada que depois que nasce vai até descamando, tá? Soltando, tá? Então dá para vocês observarem bem, e isso faz parte da etapa do nascimento do bebê. A gente avaliar tudo isso, tá? Dúvidas? Todas, né?
Professora, no caso de deambulação, que falou que recomenda quando a contração uterina não está suficiente, só para relembrar que eu não consigo lembrar direito, isso ajuda porque vai melhorar o fluxo sanguíneo para o útero? O fluxo sanguíneo melhora quando ela está em decúbito lateral esquerdo. Mas as posições ortostáticas, as posições que a paciente está ereta, ou pelo menos levantando o dorso, quando eu levanto o dorso, eu também tiro o útero de cima da cava, tá? Mas eu em pé, a força de contração é melhor, e a força da gravidade. Então, hoje, o parto dela na banqueta também é melhor, porque eu utilizo essa gravidade. E como eu utilizo os puxos, que é a ação da musculatura abdominal, os retos abdominais e os oblíquos, tá? Da parede abdominal, então me ajudam também nessa contração, tá? Quando eu estou deitada, já é mais difícil eu fazer essa contração dos meus músculos abdominais, os músculos maternos, tá? Então, eu utilizo a força de contração, que é a contração do miométrio, mas eu utilizo também os puxos, que é a parte do abdômen, a força de prensa do abdômen materno. Entendi. Muito obrigado. Nada. A DEG pode causar aquela taxistolia que a senhora falou? A DEG em si, então, se eu tiver uma hipertensão, Uma hipertensão. você está falando que pode ser DEG ou não. Se eu tiver uma hipertensão, então eu acabo gerando um sofrimento fetal, eu posso... Aí uma das complicações de descolamento de placenta, né? E aí o meu útero vai ficar, né, lenhoso, muito contraído, muito irritadiço. Tá? A paciente com DEG, ela facilita ter isso porque eu vou ter mais chance dela vir a ter convulsão. Por isso que eu utilizo o sulfato de magnésio, para estabilizar as membranas e aí diminuir a chance dela vir a ter a convulsão. Porque se eu tiver convulsão, vai começando já a ter isso até ela convulsionar. Ok, obrigado. Cuidado que tem medicações também para inibir trabalho de parto que faz isso também. Então, tem várias medicações que podem ocasionar isso. Então, sempre, por isso que no partograma eu sempre anoto tudo que eu dei para essa paciente usar. Ou perguntar para ela se ela não usou. Por exemplo, paciente que fez uso de droga ou é usuária de droga, né? E fez uso... Misoprostol pode acontecer. Não vi, gente. Porque ele pode ser usado como abortivo também, né? Sim, ou era usado. Mas aí não é aí. Abortivo, aborto é antes de 20 semanas. Aqui nós já estamos no terceiro trimestre. Tá? Okay. Aí é conceitual. Tá? Dúvidas? Aí eu vou parar a gravação, então. Tá?